Eu sou o subinspetor Salvador, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Eu estou há 23 anos na corporação e há 13 anos no Grupamento Ambiental Carmo. Grupamento Ambiental de São Paulo, ele faz parte da Superintendência de Ações Especiais Ambientais e das especializadas. E como há essa subdivisão entre leste, sul e norte, eu pertenço ao grupamento que faz parte da região leste. E em primeiro lugar, dizer para vocês que é uma satisfação gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas que a gente tem ouvido no grupo e algumas perguntas que são feitas. Quero dizer que sou formado em História, sou pós-graduado em Gestão Ambiental, pós-graduado em Meio Ambiente e Sustentabilidade, pós-graduado em Ensino Superior, Docência do Ensino Superior, desculpa, e também tenho a segunda graduação em Pedagogia. E eu estava falando com o subinspetor Marques e logo ele estará fazendo um vídeo também para estar falando a respeito de dísticos, uniformes, as gravuras, né? E eu acho que isso vai facilitar bastante a todos os senhores nas diferentes cidades e diferentes grupamentos ambientais aos quais os senhores participam e fazem parte dessas fileiras. Hoje, como eu sou instrutor no curso de formação de guardas ambientais, curso de policiamento ambiental, a minha matéria é sobre comunicado de irregularidade e auto de apreensão. E é exatamente a respeito desta matéria que eu estarei aqui fazendo uma pequena introdução para não ser maçante e para dar um norte, né, ou sul para algumas pessoas, ok? Alguns colegas me ligaram no privado, passaram alguma mensagem e questionando a respeito da legislação, como que funciona a legislação aqui em São Paulo no que diz respeito à fiscalização dos resíduos inertes da cidade de São Paulo. Como historiador, eu gosto de linha temporal, gosto de recorte temporal, e para isso eu vou passar para os senhores alguns momentos e os números das legislações, os quais vão compor um arcabouço jurídico, os quais nós trabalhamos aqui na cidade de São Paulo. Eu fiz aqui um pequeno material para subsidiar os senhores, que eu chamo de historiografia das legislações ambientais. Mas isso é num sentido mais estrito, não num sentido mais amplo. No sentido mais amplo, a gente iria tocar nos assuntos das legislações federais, das legislações nos estados e do estado de São Paulo, no caso concreto. Mas eu quis tocar na questão ambiental municipal da cidade de São Paulo, caso concreto, os quais nós trabalhamos, ok? Então eu gostaria que os senhores entendessem que para a nossa legislação que nós temos hoje para trabalharmos, o início dela se deu há quase 22 anos atrás. Precisamente em dezembro de 2002. Os legisladores da cidade de São Paulo, eles pegaram a Resolução 307 do CONAMA, e é bom que os senhores anotem o número dessas legislações, que eu vou passar aqui agora, em sequência de anos, né, para que os senhores possam pesquisar, está disposto na internet, e verificar que é mais importante
os senhores pesquisarem na internet e ver a atualização, como está a redação nova agora, do que se eu for passar um material que eu já imprimi lá atrás. E que a legislação e que a redação houve mudanças, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiro, anotem que para começar a legislação que nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo, os legisladores foram buscar na Resolução 307 do CONAMA, né, de 5 de julho de 2002. Então, em 5 de julho de 2002, o CONAMA publica uma resolução, que é a Resolução 307, que vai tratar das questões de resíduos, né? Como que as cidades deverão se pautar por essa normativa e fazer as suas próprias legislações dentro das suas especificidades de cada município, de cada cidade, nos seus diferentes estados, ok? E em São Paulo, foi no mesmo ano de 2002, os legisladores fizeram uma lei ampla de, salvo engano, aí, 229 artigos, muito amplo, muito grande, 200 e poucos artigos, 229, 200 e poucos, que é a Lei 13.478/02. A Lei 13.478/02, ela vai ter a seguinte redação. Quando os senhores baixarem, vocês podem observar que terá essa seguinte redação. Ela dispõe sobre a organização do sistema de limpeza urbana do município de São Paulo. Cria a estrutura e seu órgão regulador. Autoriza o poder público a delegar a execução dos serviços públicos mediante concessão ou permissão. Institui a taxa de resíduos sólidos domiciliares, que é a TRSD, a taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, TRSS, e a taxa de fiscalização dos serviços de limpeza urbana, que é o FISLURB. E cria o Fundo Municipal de Limpeza Urbana, que é o FMLU, e dá outras providências. Então, de uma vez só, os legisladores, a municipalidade, cria uma lei que vai ter toda a gerência, a gestão no que diz respeito a esse trato e o manejo com os resíduos sólidos da cidade de São Paulo e dá outras providências. E cria as taxas. Isso está acontecendo em 2002. No entanto, 3 anos depois, em 2005, haverá uma alteração na Lei 13.478, com a expedição do Decreto 46.594. É o primeiro momento que haverá uma mudança significativa em alguns artigos, em algumas nomenclaturas da 13.478. E aí os senhores me permitam que a partir desse momento, acabei de falar e fiz a leitura da redação da Lei Municipal 13.478 de 2002, e a partir de então vou citar apenas o número dela, 13.478/02. Ok. O decreto 46.594, de 3 de novembro de 2005, ele vai dizer a seguinte coisa logo no caput do primeiro artigo. Aliás, no caput do decreto. Regulamenta a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos inertes de que trata a Lei 13.478, de 30 de dezembro de 2002, com as alterações subsequentes. Regulamenta de acordo com a Resolução CONAMA 307, a lei que eu tinha citado logo no início, que foi com a base dela que o município de São Paulo fez a Lei 13.478. E aí, regulamenta em 2005 com o Decreto 46.594. Ok, senhores?
Então, passando um pouco para frente, não vou ler todo o caput do artigo, do decreto, para não ficar muito maçante, mas os senhores, à medida que os senhores baixarem essas leis, esses decretos que eu estarei passando os números, os senhores vão perceber a redação do caput deles, que seria essa que eu ia fazer a leitura, mas que é muito longa, ok? Então eu falei que em 2002 foi feita a Lei 13.478, em 2005 o Decreto 46.594 e em 2008, 3 anos depois novamente, né, precisamente no dia 26 de junho de 2008, é feito a lei, né, foi feita a Lei 14.803/08, ok? E essa lei, ela também vai fazer alterações e ajustes da 13.478 e vai somar, né, vai juntar, vai coadunar com o decreto 46.594. E ela vai dizer o seguinte no seu caput: dispõe sobre o plano integrado de gerenciamento dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos e seus componentes. O Programa Municipal de Gerenciamento e Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme previstos na Resolução CONAMA 307 de 2002. Disciplina a ação dos geradores e transportadores destes resíduos no âmbito do sistema de limpeza urbana do município de São Paulo e da outras providências. Então, senhores, vocês já vão perceber que, como a lei genérica foi a 13.478, que foi ajustada pelo decreto 46.594 em 2008, 6 anos depois da criação dela, ela vai dar uma nova redação, vai juntar uma nova composição das políticas de resíduos sólidos que estão discutindo na cidade de São Paulo e vão editar essa nova lei com uma nova interpretação, ok? Mas deixando a base da lei 13.478, que, digamos assim, por assim dizer, é a lei mãe dessa matéria que eu estou dizendo, e, portanto, ela vai ajustar essa lei. Portanto, senhores, uma outra lei adicional a essa questão, se eu falei que na lei 14.803 ela é de 2008, nós temos em 2010, 2 anos depois, nós temos a lei federal, 12.305/10. Essa lei, ela vai estabelecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Ela tem uma leitura muito legal, porque ela tem uma linha do tempo que começa desde 91, né? Os senhores podem perceber uma linha do tempo que vai desde 91 até 2010, quando ela é promulgada. Tem um histórico muito bom e que é bom os senhores baixarem também o número dessa lei, que é a Lei Federal 12.305 de 2010. Mas vamos lá. Dentro desse contexto do gerenciamento dos transportes e da disposição final dos resíduos sólidos e inertes da cidade de São Paulo, nós vamos ter em 2017, nós vamos ter 2 ajustes na 13.478. Um desses ajustes é o decreto número, anotem, 57.662/17. Tá? Ela é do dia 13 de abril de 2017. E ela vai introduzir alterações no decreto 46.594, de 2005, que eu havia falado. Ela vai regulamentar a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos inertes, do que trata a Lei 13.478, de 30 de dezembro de 2002, com suas alterações subsequentes. Então, os senhores percebem que a todo momento está havendo uma alteração, graças às manifestações dos transportadores, graças à necessidade dos próprios agentes que trabalham com essa matéria, com essa questão. Nós fazemos parte desses agentes
E aí, provocando a administração pública através de documentação, é que começou a haver essas alterações. Então, são alterações estratégicas, são alterações programáticas, são alterações políticas e alterações necessárias para o transporte dos resíduos da cidade de São Paulo. E aí, como eu falei, que o decreto 56.662 de 2017, ele é exatamente do mês de abril, nós vamos perceber que no mesmo mês, ou melhor dizendo, no mesmo ano, nós tivemos uma alteração aonde a própria ANURB, ela fez uma resolução. Essa resolução é muito importante para nós fiscalizadores, né, no dia a dia, na rua, fazendo essa abordagem dos transportadores, fazendo a fiscalização dos transportes dos resíduos inertes da cidade de São Paulo. A resolução 107/ANURB/17 é importante também os senhores baixarem para ter uma ideia de como é e como é o funcionamento da 13478. Ela só é possível com esses ajustes que tiveram de lá para cá. Ela vai dizer o seguinte: ela vai regulamenta o cadastro dos operadores do sistema de limpeza urbana do município e o controle de transporte de resíduos. É exatamente a partir da criação